Se você não sabe criar uma carteira de investimentos e quer começar uma bem estruturada, definindo alocações no Brasil e no exterior, sabendo quanto de ações, fundos imobiliários, renda fixa ou renda variável você vai ter, nesse vídeo eu preparei uma aula completasse que vai te ensinar como você estrutura uma carteira de investimentos e como você define a classe de ativos. Se você não me conhece, prazer em te conhecer, meu nome é João Almeida, sou analista e consultor de investimentos e o meu objetivo é trazer conteúdo que vai agregar valor na sua vida. E a partir de hoje você vai sim criar uma carteira de investimentos bem estruturada e vai ficar na frente de 90% dos investidores. Nós iremos debater passo a passo de como você vai criar sua carteira. Já pega um caderno e um lápis e comece a anotar, porque isso vai ser uma aula completaça para você. E a primeira coisa que eu quero começar te perguntando é quais são os seus objetivos para os próximos 20 ou 30 anos. Você é uma pessoa que já tem filhos ou você quer ter filhos? Porque se você ainda não tem filhos ou se você quer ter filhos, a sua carteira de investimentos ela tem que seguir um caminho bem específico. Para quem tem filhos, eu costumo dizer que a carteira de investimentos tem que ser mais conservadora. Você é uma pessoa que já tem casa própria ou você vai comprar uma casa ainda? Isso é uma pergunta importante, porque se você tem o objetivo de comprar uma casa, precisamos criar uma carteira de investimentos e dentro dessa carteira de investimentos tem que colocar uma parte de renda fixa para a gente começar a alimentar e ir definindo quanto de entrada a gente vai dar nessa casa. Depois você tem que entender se você quer morar no Brasil ou se você quer morar no exterior. Porque se você quer morar no Brasil, a sua carteira de investimentos ela tem que ter um peso maior aqui no Brasil, porque o seu custo de vida está em real. Se você é uma pessoa que quer morar no exterior, você tem que começar a pensar mais na carteira de investimentos com foco no exterior, porque o seu custo de vida está atrelado ao exterior. Você é uma pessoa que quer viver de dividendos ou você é uma pessoa que trabalha, entende que os investimentos é importante, porém você não quer contar com os dividendos. Você quer ter uma carteira mais de crescimento, buscar rentabilidade. São tudo perguntas que você vai respondendo antes mesmo de você partir para selecionar os ativos da carteira de investimentos. Você é uma pessoa que já é aposentada e quer apenas preservar o capital? Porque se a resposta for sim, vale a pena muitas vezes você só investir em renda fixa. Depois que você define bem quais são os seus objetivos, a gente vai partir para o próximo passo. Beleza, seu objetivo é morar nos Estados Unidos e quer ter uma carteira de dividendos. Essa imagem eu trouxe do livro Essencialismo, onde ele mostra que muitas vezes as pessoas elas pegam as energias e jogam para vários lugares diferentes. Imagina aquele investidor que tem uma carteira de investimentos com LCI, LCA, debênture, crédito privado, ETF, fundos imobiliários, ações, previdência privada e ele não sabe o que ele quer realmente. O que ele está fazendo? Ele está pegando todo aquele capital dele e dissipando a energia, ou melhor, dissipando esse capital para vários lugares diferentes. E o que o livro ele mostra para nós? Se o seu objetivo é morar no exterior e o seu objetivo é ter uma carteira de dividendos, você tem que focar as energias para a classe de ativos que vão atingir o seu objetivo de vida pessoal. Eu sempre costumo dizer que a carteira de investimentos ela foi feita para servir o investidor. Eu vejo que muitas vezes as pessoas elas querem criar uma carteira de investimentos e elas não sabem nem quais são os objetivos dela. O dinheiro, pessoal, ele tem alguns objetivos bem específicos. Entre um deles é servir você e a sua família, e não ao contrário. E por que eu costumo falar isso? Porque as pessoas, muitas vezes, ela cria uma carteira de investimentos tipo Frankenstein, uma carteira totalmente desconfigurada. Ela simplesmente abre um vídeo do YouTube, olha que o Banco do Brasil está caindo e está vendo que as pessoas estão recomendando, ela vai lá e compra. Porém, ela nem sabe o que o Banco do Brasil faz, ou ela nem entende qual é o objetivo dela com o Banco do Brasil. A Petrobras vai pagar um dividendo extraordinário. O que a pessoa faz? Ela vai lá e compra uma ação do Petrobras. Ela não entende que a carteira dela está ficando com vários ativos diferentes, ou melhor, está ficando que nem um Frankenstein toda desconfigurada e ela se perdeu nos objetivos dela. E por que eu falo isso? Porque aqui na consultoria financeira eu já atendo pessoas que muitas vezes elas vêm com a carteira de investimentos totalmente errado, uma carteira que não é e não está indo de favor aos objetivos de vida pessoal dela. Eu tenho uma cliente da consultoria financeira que o objetivo dela é viver de dividendos a partir dos 60 anos de idade, porém ela tinha quase 100% do capital dela investido no exterior com foco em crescimento. Então ela tem um objetivo diferente do que realmente está sendo feito. Aí eu mostrei para ela, expliquei para ela, olha, o seu objetivo é dividendos, então a gente tem que começar a criar uma carteira com foco em dividendos. Você até pode investir no exterior, mas no exterior também a gente vai começar a vender esses ativos de crescimento e vai começar a colocar em ativos de dividendos, que é para atingir o seu objetivo. Se o seu objetivo é esse, a gente tem que seguir a sua carteira de investimentos para atingir esse objetivo. Porque os investimentos é a parte mais fácil, é a parte onde a gente vai apenas selecionar os ativos. Os dividendos, as ações, fundos imobiliários, simplesmente a gente abre uma DRE ou a gente abre o release do fundo e a gente analisa. Vê como é que está a saúde financeira da empresa, ver qual que é o modelo de negócio. Essa é a parte mais fácil dos investimentos. A parte mais difícil é entender o que você como investidor quer, qual o seu perfil. Você é mais agressivo, mais moderado, mais conservador?
E agora realmente a gente vai começar a falar sobre investimentos em si. E a primeira coisa que eu penso na carteira de investimentos é como se constrói uma casa. Quando você vai construir uma casa, você começa sempre pela fundação, que é a parte mais importante, que é o que realmente vai segurar aquela casa quando tiver uma crise financeira ou uma instabilidade. E qual seria a fundação de uma casa? É os seus objetivos. Você alinhou muito bem seus objetivos, você como investidor sabe realmente o que você quer, então a partir desse momento a sua fundação está pronta. O que a gente vai começar a fazer agora? A gente vai erguer as paredes. Qual seria a parte da parede? É entender se você é uma pessoa que quer ter mais alocação no Brasil ou no exterior. Esse é o primeiro passo de todos, definir a porcentagem de alocação. Então você vai pegar o caderno e vai fazer um quadradinho bem grande. Eu quero ter 50% no Brasil e 50% no exterior. Não, peraí. Eu tenho o objetivo de morar no exterior daqui 5, 10 anos, então eu vou ter 80% no exterior e apenas 20%, 30% no Brasil. Ah não, peraí, meu objetivo é morar no Brasil a vida inteira, então eu vou ter 70% no Brasil e 30% no exterior para trazer uma tranquilidade financeira. Esse é o primeiro passo, definir a sua macroalocação. Quanto que você quer ter como investidor? Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e comentar se esse conteúdo realmente está te auxiliando na sua estruturação da carteira de investimentos. Se você já investe no Brasil, já investe no exterior, mas ainda não sabe se o seu caminho está sendo feito da forma correta, é só você escanear o QR Code da consultoria financeira, preencher o formulário que o meu time vai entrar em contato com você. E o próximo passo para você começar a definir uma boa carteira de investimentos é entender quanto que você vai ter em cada país diferente. Digamos que você quer ter 50% no Brasil. Dentro do Brasil, você quer ter quanto de renda fixa e renda variável? Se você é uma pessoa mais conservadora, você vai ter mais renda fixa do que renda variável. Então, eu tenho um perfil mais agressivo, então eu vou ter mais renda variável do que renda fixa. Então, entenda, você primeiro define quanto que você vai ter no Brasil e no exterior, depois você vai definir quanto que você vai ter dentro dessas classes de ativos. No Brasil, eu quero ter 50% de renda fixa e 50% de renda variável. No exterior também, eu vou ter 50% de renda fixa e 50% de renda variável. E por que você faz isso? Porque você vai trazer uma diversificação muito maior. E a diversificação é um passo fundamental para quem quer sobreviver no longo prazo. Você já diversificou sua capital em 2 países diferentes, agora você vai diversificar sua capital em classes de ativos diferentes, e o próximo passo é você, dentro da própria classe de ativos, você também fazer uma divisão. Dentro da renda fixa aqui no Brasil, eu quero ter pré-fixado, pós-fixado e híbrido. E o que seria pré-fixado? É quando você compra um CDB pagando 3% ao ano fixo. O que seria um pós-fixado? É quando você compra o CDI ou você compra o Selic e ele vai sendo ajustado todos os dias. O que seria um híbrido? É quando você une o pré-fixado com o pós-fixado, definindo quanto que você vai ter em cada classe de ativos e dentro dessa classe de ativos, quanto você vai ter na sua alocação, você vai olhar para a parte de renda variável. Dentro da parte de renda variável, você vai ter quanto de ações, quanto de fundos imobiliários, quanto de ETFs, quanto de criptomoedas. Lembrando que isso tudo tem que estar alinhado com os seus objetivos. Se o seu objetivo é viver de dividendos, você vai ter mais fundos imobiliários e ações. Se o seu objetivo é mais crescimento, você vai ter menos fundos imobiliários, porém você vai ter mais ações de crescimento, você vai ter mais criptomoedas. Isso tudo você cria alinhado ao seu objetivo inicial. Viu como é importante você definir bem os seus objetivos? Porque se você não tem um objetivo bem definido, você não sabe qual caminho você está seguindo. E se você não sabe qual caminho que você está seguindo, qualquer caminho serve. E por último, eu quero que você entenda que a sua carteira de investimentos ela tem que ter uma harmonia da natureza. Quando você olha para essa imagem, você vê que tudo faz um sentido. Você vê uma árvore, você vê um riacho, você vê uma casa, você vê uma harmonia na imagem. E a sua carteira de investimentos ela tem que ter uma harmonia. Os ativos eles têm que se conversar. Os ativos eles têm que estar alinhados com o seu objetivo. A sua carteira de investimentos ela não pode estar que nem o Frankenstein, assim, ó, todo desconfigurado. Ele não pode ser uma carteira de investimentos feia. Quando você abre a carteira de investimentos, você olha, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Não pode ser isso. A sua carteira tem que ter uma harmonia, tem que ser bonita de se ver. Você tem que entender quais são os seus objetivos. E aqui na consultoria financeira eu sempre pergunto para a pessoa, qual é o seu objetivo? E depois que a gente começa a consultoria financeira, eu sempre continuo perguntando para ela, você está com os mesmos objetivos que você iniciou a consultoria? Você entende como a gente está montando a sua carteira de investimentos? O investidor ele tem que entender, o seu investimento é o pilar mais importante da sua vida. O seu capital é a parte mais importante da sua vida. É onde vai trazer a segurança alimentar, a segurança financeira, vai trazer a segurança de saúde para sua família, vai trazer o lazer para sua família, vai trazer um casamento muito melhor. Agora, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir e comentar. Se esse conteúdo agregou valor na sua vida, eu vou deixar aqui agora recomendado um vídeo onde eu falo como você pode ficar rico no Brasil
sem você passar dificuldade financeira. Se você gostou, até o próximo vídeo, um forte abraço e tchau, tchau!